E o jovem pede socorro, pede ajuda àqueles que ele confia, que ele sabe que pode ajudar, aqueles que ele ama, ou que ele acredita que ama. Sabe de que forma? Não da forma como nós gostaríamos, que eles entrassem pela porta dentro, sentassem no meu colo, como pai, e chorassem no meu ombro, e falassem assim: pai, me ajuda, pelo amor de Deus que eu estou perdido. O jovem pede ajuda através da revolta. Ele chega em casa chutando o papagaio, o periquito, o gato, o cachorro, esbravejando com a mãe, esbravejando com o pai, transferindo o seu sentimento de dor, culpando o pai, culpando a mãe pela dor que ele tem. Ele transfere esse sentimento de culpa que é dele, ele se sente culpado, mas ele transfere. Ele pede socorro, ele pede ajuda, e a gente não entende. Aí ele vai para a rua. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. O momento que nós estamos passando hoje é o momento de transição da sociedade. A gente fala muito de transição planetária, mas na realidade não é o planeta que está transicionando. Somos nós que fomos convocados primeiro para nos modificar, nos tornarmos pessoas melhores. E automaticamente sermos referências e exemplos àqueles à nossa volta, principalmente a partir da família. Todos nós, sem exceção, somos espíritos encarnados, aonde o nosso verdadeiro lar é no mundo espiritual. Nós passamos séculos, milênios na espiritualidade. E estamos neste planeta por um motivo de aperfeiçoamento pessoal. Normalmente, quando se fala em missão, a gente acredita que a missão é algo destinado a alguma coisa externa. Mas a nossa missão verdadeira é conosco mesmo. Porque todos nós temos no nosso interior sempre legados que nos incomodam, por incrível que pareça. Porque a nossa essência é uma essência divina, somos seres maravilhosos, fraternos, solitários, nós somos. Mas ao encarnar, a partir do momento que a gente vai tendo tempo nesse planeta, ao passar pelas fases da infância, pré-juventude e juventude, o que ocorre conosco? A gente vai adquirindo frustrações, traumas, sentimento de abandono, muitas vezes de rejeição. Isso é o inconsciente. Por quê? Porque nós esquecemos que nós somos seres divinos. Quando nós fomos criados por Deus, Ele nos destinou à felicidade. Porém, Ele não negou que haveria percalços, nós tropeçaríamos. Só que os nossos tropeços, na realidade, são em cima dos nossos próprios obstáculos que nós colocamos. Dentro desse processo evolutivo que estamos vivendo, nós temos que entender que tudo aquilo que nos acontece, por mais difícil que seja aceitar, é consequência dos nossos próprios atos. Quando nós somos pessoas que geram energias nocivas, como o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a intolerância, nós criamos à nossa volta uma egrégora que Emmanuel chamou de campos mórficos genéticos. É uma energia que a própria espiritualidade já nos diz que ela provoca a lei de causa e efeito, ação e reação. Quando geramos energias nocivas, como intolerância, uma discussão, às vezes por o fato de termos um orgulho muito aflorado, uma simples discussão pode levar a uma energia nociva. Por exemplo, no trânsito. É uma coisa tola, né? Alguém demora para sair da nossa frente, ou alguém por distração fecha a gente. A gente torna aquele momento um momento de pura energia tóxica. Porque ao sentirmos raiva, que é um sentimento nocivo, eu disse o trânsito porque é uma coisa mais comum para quem dirige, evidente. Aquilo é tão nocivo que essa energia ela permeia a nossa volta e ela leva um tempo a se diluir.
Por isso que nós nos tornamos irritadiços de uma hora para outra. Principalmente a partir dos 30 anos, 40 anos, pode ver que a nossa tolerância começa a cair. Por quê? Porque o que é o tóxico? É que nem um óleo. Vou dar um exemplo mais fácil de entender. Uma pessoa que trabalha como mecânico, ao iniciar o trabalho, o que acontece? Ela suja a mão de graxa ou de óleo, a princípio ela limpa, né? E sai tudo no começo. Depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, por mais que ela limpe, a mão fica sempre escura, porque entra pelos poros, fica marcando, a unha fica negra, não é assim? Então isso é apenas um exemplo como funciona as nossas toxinas. Os meus sentimentos, né? Os meus sentimentos negativos e os positivos, é uma verdade. O meu sentimento negativo, ele impregna nos nossos campos magnéticos, ou que a gente chama de chakras. E Emmanuel dizia que são os campos de força. E esses campos de força são responsáveis pelos órgãos. Coronário não é só para fazer a comunicação com a espiritualidade ou a sensibilidade. O coronário ele é responsável pelo todo campo encefálico. Nosso cérebro como um todo, os módulos, os neurônios, os axônios. O frontal, ele trabalha toda essa área da razão. O ágina, que se conecta com a pineal, laríngeo, a glândula tireoide. Pode perceber que nunca se teve tanto problema de hipo ou hipertireoidismo. Quase todo mundo tem, já repararam isso? O cardíaco, que é o problema circulatório, o problema cardíaco, o gástrico, hoje, mesma coisa, as pessoas estão com intolerância à lactose, estão cheios de problemas. O umbilical, que trabalha o sistema simpático, parasimpático, aonde a disfunção dessas duas situações acontece um processo depressivo. Normalmente as pessoas que estão com depressão, eles estão com o sistema simpático e parasimpático desordenado. O sistema nervoso, que nos causa às vezes pânico. Também a parte do plexo, né? Plexo solar, que é essa parte aqui, o esplênico, que trabalha os rins, a parte do genésico, que trabalha não só os órgãos do homem, principalmente a próstata, né? Hoje nós estamos com muitos problemas de próstata, problema de útero, as mulheres. O esplênico, que eu disse, é os rins, e o básico, que é quando a gente não consegue atinar, porque o básico é o que faz a ligação com o planeta, o fluido vital, quando o coronário faz com o fluido cósmico universal. É o sistema eletromagnético. Por que a gente fala eletromagnético? A gente absorve as energias do cosmos, a energia de Deus, e se conecta com o fluido vital da Terra. E essa conexão é que faz a harmonia dos nossos órgãos. Ela é responsável pela nossa saúde física. E hoje nós estamos vivenciando um momento tão turbulento, e nós com isso estamos indo nessa vibe, né? Estamos indo de maneira que nós estamos nos intoxicando. E não conseguimos nos limpar dessa intoxicação. Mas como? Como, Newton Júnior, eu consigo me limpar? Tá bom, você me falou que o pensamento, a energia do planeta, das pessoas, porque existe hoje um campo magnético, uma psicosfera de intolerância, de imoralidade. E como eu me livro disso? Como eu me livro dessa toxina? Vocês imaginem
sem fazer apologia, que se nesta sala todo mundo fumasse e eu não fosse fumante, eu ia ser insuportável, cheiro para mim, que não sou fumante, e eu seria um fumante também, porque eu estaria aspirando, né? E eu estaria me contaminando com tudo isso. Se eu não quero me contaminar, como eu faria? Primeiro sairia do local, evidente. Mas eu não tenho como sair do local. Eu usaria uma máscara, né? Uma forma de me proteger. Não é assim que funciona? Em locais tóxicos que eu tenho que trabalhar. No local é tóxico, não se usa máscara. Espiritualmente, como é que eu faço isso? Qual é a minha máscara? Qual é o meu proteção? Qual é a minha proteção? O ambiente, se o ambiente é tóxico, eu falo de novo, não é apologia, mas bares, baladas, né? Inferninhos, são um ambiente altamente tóxico. Motéis, né? Isso o Drell já fala em seus livros sobre isso. São locais onde eu me contamino. Mas mesmo eu indo com a minha esposa, porque nas paredes desses locais ficam pregnados de miasmas, formas, pensamentos. E elas buscam essas formas, pensamentos, elas se conectam. Digamos que ela é um lodo, se eu me encostar, ela me suja. E os miasmas são larvas astrais que se alimentam do nosso fluido vital, porque eles não têm fluido vital. Estão no mundo espiritual, mas estão presos, ainda estão presos pelo materialismo. São aqueles que saíram daqui totalmente intoxicados, por exemplo, alcoólicos, drogados, e que não conseguem ficar sem o vício. Ao desencarnar, continuam com o vício, com o desejo do álcool. E eles procuram os afins. Não estou falando daquele que toma uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali. Isso não é o caso. Mas, por exemplo, aqueles que bebem socialmente, eu bebo socialmente. Durante a semana eu não ponho uma gota de álcool na boca. Mas no fim da semana o cachorro lambe minha boca. Eu caio no chão, ninguém... Né? Aí ninguém me segura. Eu vou tirar... Pois esses companheiros de jornada que eu costumo dizer, porque eu particularmente não aceito os obsessores, não aceito não, a palavra obsessor eu acho muito agressiva, porque não tem obsessor, que tem companheiro de jornada, porque funciona assim, eu atraio aquilo que eu busco. Tem um ditado que fala assim, me diga com quem tu andas, eu te direi que... Eu já digo assim, me diga quem és e eu te direi com quem tu andas. Porque eu atraio esses companheiros de jornada. Se nós já escolhemos nossos amigos na matéria, imagina na espiritualidade. Eles nos escolhem. É ao contrário, em vez de eu escolher, não, eu gosto muito dela, mas eu não gosto dela, não vou não. Na matéria, na espiritualidade não tem isso. Eu atraio ele, mesmo não querendo, eu não quero esse obsessor. Eu falo na linguagem vulgar. Eu não quero ele comigo, eu não quero. Aí eu vou no centro, eles fazem um trabalho, fazem uma limpeza, convence o cara. Sai dessa vida, isso não é bom para você. Não adianta, deixa ele em paz, você também está sofrendo. E a gente, num trabalho de desobsessão, ou atendimento fraterno, como chamamos hoje, conseguimos convencê-los para ele sair e vai embora. Viver a vida dele, mas eu continuo com o meu comportamento. O que acontece, gente? Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Né, Miriam? A gente trabalha em trabalhos de atendimento fraterno, que a gente vê pessoas que estão há 10, 20, 30 anos fazendo tratamento obsessivo, não é isso, Miriam? E por quê? Mas se eu consigo convencer aquele espírito, mostrando para ele que ele tem que se libertar porque ele é um encarcerado,
A partir do momento que ele anda do meu lado, tentando se vingar de mim, me prejudicar, ele abandona a vida dele, ou não. E quando eu mostro para ele que ele tem que seguir a vida dele, ele fala, cara, não é que você tem razão. E normalmente quem faz isso não é os médios, não. São os familiares que têm a oportunidade de... Normalmente é mãe, né? Falou em mãe, os caras se desmontam. Tem um ditado que fala que a mãe arromba as portas do céu e do inferno. Quando a mãe quer, ninguém segura. Então, a gente consegue desvincular ele. Mas eu, Milton Júnior, não mudo o meu comportamento. Continuo a mesma pessoa. Egoísta, arrogante, pretensioso. Acho que eu sei tudo, ninguém sabe nada. Acho que, cara, só fala bobagem. Eu é que sei, eu que sou o dono da verdade. E aí o que acontece? Eu vou atraindo maledicência. A pior coisa que tem para nós é a maledicência. E sabia que nós somos maledicência até quando diz que a gente diz que ama? Quer ver uma maledicência? É falar para um filho, eu sei que aqui não acontece, tá? Estou falando para o pessoal lá fora. É falar para o filho, não faz isso. Vai acontecer. E eu fico torcendo lá no fundinho para que aconteça. Sabe para quê? Para falar o quê? Eu te falei, você não me respeitou, né? Eu fico torcendo, por incrível que pareça. Em vez de eu tentar emanar uma energia para desviar ele do caminho errado que ele está, e digo mais, ninguém, isso é uma lei universal. Eu acreditando ou não acreditando, ninguém muda ninguém. Ninguém consegue fazer o outro sair do caminho que ele está, se ele não quiser. Ele pode até te enganar, né? Falar assim, não, pare com isso, parei. Aí você vai ter uma decepção. Se você acreditar, azar o seu. Olha, eu consegui convencer. Nossa, que bacana. Eu sou demais, né? Eu sou demais. Eu convenço todo mundo. Eu convenço até esquimó a comprar a geladeira. Eu sou demais. Mas, muitas vezes, nós temos uma decepção. Porque nós estamos sendo enganados. E na maioria das vezes, eu sei que eu estou sendo enganado, mas é uma forma de eu me defender contra a minha própria prepotência. Então, quando esse processo que a gente vivencia, de achar que eu posso mudar a vida do outro, mas ele é meu filho, eu tenho direito sobre ele, ele veio de mim. E aí eu falo, o que dói mais é quando você fala assim, quando você esteve com febre, fiquei ao seu lado, nos momentos difíceis, fui eu no colo de quem você veio chorar. Isso é a pior coisa que tem de se dizer, e principalmente de se ouvir. Eu te amo, meu filho. O amor é uma pista de mão única. Quem ama verdadeiramente? E você já andaram numa pista de mão única? Normalmente, quando a gente anda numa pista de mão única, a gente acelera, porque estamos tranquilos. Só tem gente atrás, não tem gente vindo. Então eu acelero. E ao acelerar, eu não percebo aquilo que passa, concorda? Estou acelerando, nem vejo. Uma árvore frondosa, né? Cheia de flores, linda, maravilhosa, nem percebi. E assim que é amar alguém, não lembrar o que fez. Aí eu amei essa pessoa. E muitas vezes a gente cobra uma migalha desse amor. Migalhas. Alguns de nós buscam migalhas. Com a fome de ser amado. E quando eu tenho fome de ser amado, tem uma lesão no nosso inconsciente, no nosso emocional, que se chama autoamor. Eu não tenho autoamor. Eu não me amo porque Jesus nos falou. Ama o teu próximo, mas como a ti mesmo. Então ele quis dizer o seguinte para nós,
entre linhas, se ame. Você, assim como eu, és um Deus, és co-criador. Podes tudo o que eu fiz, vocês admiram? Vocês me admiram? Acham que eu fiz muita coisa? Todos vocês podem fazer tudo o que eu fiz. E ele me acrescentou e muito mais. Por isso, se respeitem, se amem, se tolerem. Conheça o que é tudo isso, que o amor é coisa. Porque aí, quando você conhecer o que é tudo isso, você poderá dar às pessoas à sua volta aquilo que você tem de melhor. Se eu não conhecer, por exemplo, nesta encarnação pelo menos, eu costumo dar exemplo porque eu não sei o que é ser mãe. Mas eu imagino o que é ser mãe. Eu tive 2 filhos, da minha esposa, a minha filha deu 3 netos. Então eu tenho uma ideia do que a mulher da passa, né, a perrenga que é. Mas eu não passei por isso. Ela pode, qualquer mulher aqui que tenha filho, pode falar para outro que é ser mãe. É lógico, igualmente, diferentemente, cada caso é um caso. Mas nenhum homem que está aqui pode falar assim o que é ser mãe, não tem como. Ele pode falar a experiência que ele teve ao lado das pessoas que tiveram filhos, né? E é isso que nós precisamos entender. Para nós podermos sairmos desse grande turbilhão de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, borderline, que é a moda, né? É modismo hoje, borderline. Porque a partir do momento que eu reconhecer quem eu sou, não quem eu estou. Porque hoje eu estou, o Newton Júnior, frustrado, inseguro, porque não deu certo algo, aquilo me frustrou, porque minha esposa não me trata como eu gostaria que eu fosse tratado, porque os meus filhos, depois que passaram dos 12 anos, que é a idade crítica, porque 12 anos é a idade crítica para os pais e para os filhos. Porque nós temos um processo encarnatório que nós esquecemos, porque na espiritualidade nós sabemos como filho, como pai e como mãe e como avós. A primeira etapa, passando evidente o nascimento, aquela fase, a primeira etapa aos 9 anos, em média, o espírito debruça no trapézio da mente. Isso quer dizer, o corpo, a mente está pronta para ser acoplado, para que o espírito, ou melhor, o espírito através do perispírito, que é a nossa forma, acople através do cérebro, através do córtex cerebral como um todo, o hipotálamo, receba todas essas células perispirituais e se conecte com todo o organismo. Eu sou dono de mim aos 9 anos. Dono de mim. O perispírito acoplou-nos quase 10 trilhões de células. 7 octamilhões de átomos. Um por um está conectado com o espírito através do perispírito. Eu sou dono do meu corpo, mas ainda não acoplei o meu caráter, quem eu sou verdadeiramente. Ainda sou manipulado pelos meus pais, através da fidelidade emocional que eles me ensinaram, o que eles me impõem, eu não quero fazer, eu não gosto, mas eu tenho que fazer, porque eu ainda me sinto pertencente. E nesse momento vou vivenciando, porém, quando chega aos 12 anos, o espírito absorve completamente o seu projeto reencarnatório através do caráter que ele tem. Se eu tenho boas tendências, mesmo que eu viva num ambiente tóxico, um ambiente de maledicência, ambientes
que não são saudáveis, eu vou ou eu saio desse ambiente, como eu falei, ou eu vou me blindar contra aquilo para tentar ajudar aquelas pessoas. Se eu vivo num ambiente saudável e eu tenho uma toxicidade em mim, eu vou enfrentar, e muitas vezes como revolta. Não sei se vocês já ouviram famílias que falam assim, famílias espíritas, onde o jovem participou toda essa parte, a infância, pré-infância, na evangelização, e quando chega, eu falo 12, mas em média, 12, 13, 15 anos, até logo, muito obrigado, estou fora. Isso é tudo balela. E larga os pais, deixando os pais desesperados. E não estou falando sempre da doutrina espírita, estou falando de evangélica, católica, assim por diante, porque agora eu tomo conta da minha vida. Agora eu decido, não mais os meus pais. Antes, eu era um herói para o meu filho. O que você vai ser quando crescer? Igual ao meu pai. Igual ao meu pai. E tudo que o pai faz, o filho faz atrás. A mesma posição, modo de andar. Nós somos a referência. Mas, agora, meu pai está por fora, careta. Parou no tempo. Pai, a filha anda. A catraca não para. Você está por fora. E vou vivenciar o meu mundo, que eu acredito, que está em mim. Porque é através dele que eu vou lapidar. Aí eu estou sozinho, eu entro no meu deserto interior. E no meu deserto só vai quem eu quero. E algumas pessoas que eu convido não vai, porque quem é que gosta de andar em deserto? Ninguém, né? Você fala assim, eu vou ter um aviãozinho pai daqui, vou levar vocês para Dubai. Topa? Todo mundo vai. Mas eu vou passear no deserto, catar cobra, escorpião, vocês vão? Não. Ninguém quer. Então, nesse momento, nesse deserto interior, ele começa a se desconstruir, que é o correto, porque todos aqueles valores que eles davam de uma forma negativa começa a vir à tona e ele começa a fazer, por isso que vira um turbilhão, por isso que é a aborrecência, porque é mais ou menos assim. O que eu estava no mundo, na outra encarnação e o que eu preciso fazer nessa. Mas para me desconstruir, eu tenho que fazer o quê? Largar de mão tudo aquilo que me fez mal na outra encarnação. É complicado, né, gente? Imagine, dando um exemplo também, uma pessoa, imagina a dificuldade de um alcoólatra que quer largar o álcool com uma tremenda vontade. Não, mas eu quero largar, eu quero me abandonar. Então imagina a luta que é. Chico falava que é como correr de um pitbull mais louco que ele te pegue. Então nesse processo dos 12, dessa fase, o que acontece? Conflito. O jovem fica em conflito. Porque muitas vezes ele não quer, mas a tendência, todos nós somos seres tendenciosos, porque trazemos de nossa reminiscência, que é o nosso histórico. Nós trazemos conosco, e temos uma tendência, temos um pezinho lá nos erros. Porque os acertos estão certos, o acerto já foi. Se eu estou bem, né? E aí para mudar isso é muito difícil, E o jovem sofre. O jovem sofre. O jovem pede ajuda. O jovem pede socorro para os pais, para aqueles que ele ama verdadeiramente, ou aqueles que ele confia. O problema que nós, já adultos, que vencemos todo um processo de dor inicial, porque assim como as 4 estações tem mais, tem os nossos 30 anos, que é outra transformação, não dá tempo de eu falar sobre isso, quem sabe no futuro. Depois tem os 40, que é outra transformação, e depois vem os 200, que aí é um problema sério. E o jovem pede socorro, pede ajuda àqueles que ele confia, que ele sabe que pode ajudar, aqueles que ele ama,
ou que ele acredita que ama. Sabe de que forma? Não da forma como nós gostaríamos, que eles entrassem pela porta dentro, sentassem no meu colo, como pai, e chorassem no meu ombro, e falassem assim: pai, me ajuda, pelo amor de Deus que eu estou perdido. O jovem pede ajuda através da revolta. Ele chega em casa chutando o papagaio, o periquito, o gato, o cachorro, esbravejando com a mãe, esbravejando com o pai, transferindo o seu sentimento de dor, culpando o pai, culpando a mãe pela dor que ele tem. Ele transfere esse sentimento de culpa que é dele, ele se sente culpado, mas ele transfere. Ele pede socorro, ele pede ajuda, e a gente não entende. Aí ele vai para a rua, ele se tatua da cabeça aos pés. Porque ele está jogando para fora aquilo que está preso dentro dele. Cada marca de tatuagem tem uma linguagem subliminar. Todos nós. Algo que está preso, que a gente não entende, não consegue expressar, não sabe como expressar, e expressa no corpo, para que todo mundo veja o que eu estou sentindo, porque as pessoas não me entendem. Algumas pessoas se mutilam. A dor é tão grande que ela transfere para o corpo físico que dói menos. Se enche de piercing, como explicar tudo isso? Se não uma mutilação, um sentimento de culpa. Entre grupos que agridem a sociedade com sua linguagem. Porque eu não consigo falar com meu pai, não consigo falar com a minha mãe, ele nem me ouve, nem me entende, não está nem em casa. Meu pai já me abandonou há muito tempo, minha mãe então está preocupada com outras coisas. Então eu vou me unir para ser ouvido. E o meu grito, meu bravo, né, meu grito para a sociedade é agredi-la. Eu nem concordo com o que eu estou fazendo, mas é uma forma de chamar atenção, porque ninguém pensa. Eu sou o invisível social, emocional. Eu sou um abortado emocional. Eu preciso ser ouvido. Eu preciso ser percebido. Eu preciso. O problema é que eu, como pai, como avô, também estou buscando isso. Ser ouvido, ser percebido, sair da minha invisibilidade social. Estou preocupado com a minha caixinha. E não consigo ouvir esses gritos, porque os meus gritos são mais altos, porque está em mim. Eu não os ouço. Simples assim. E aí eu chamo eles de rebeldes. Geração Z. São rebeldes. Quando Jesus nos mostrou que só o amor liberta. Só o amor cura. Através dos seus próprios atos, Jesus, o nosso governador planetário, o nosso modelo e guia, não apareceu de uma luz maravilhosa, assim. Ele levou 4.000 anos se preparando, porque ele é um espírito de escola, para poder encarnar na Terra. Ao encarnar, ele levou 9 meses, assim como todos nós, para poder nascer. Ele precisou respirar, ele precisou chorar. Por que Jesus fez isso? Para que eu possa acreditar em tudo aquilo que ele falou. Ele me mostrou que tudo é possível. Ele não foi o escolhido para falar o que você deve ou não deve fazer.
Jesus foi exemplo, porque o que educa não são palavras, não são um oceano de palavras que nos educa, mas apenas uma gota de exemplo. E ele exemplificou tudo aquilo que ele nos deixou, ele passou por tudo. Por tudo. Quando ele nos disse, ao bateres em tua face esquerda, dê à direita, não é para nós apanharmos, não foi isso, é a linguagem da época. Ele quis dizer o seguinte, se apanhares, mostra para o outro o que tem que ser feito. Mostra que o caminho não é esse. Mostra que não é agredido que responde, que resolve. Mostra, porque eu estou te mostrando. É por esse caminho. Que nós possamos sentir Jesus. E eu não estou falando de Jesus religioso, não. Estou falando do nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão, que está ao nosso lado a todo momento. Sempre que eu precisar, ele vai estar conosco. Sempre, sempre. Evidente que ele não vai aparecer na minha frente, mas as pessoas que o representam, sejam desencarnadas ou encarnadas, estarão ao nosso lado. Só que eu aprendi uma coisa, para encerrar. Nós temos que ficar atentos. Porque Deus ajuda os homens não através de seus anjos. Deus ajuda os homens através dos seus próprios homens, para que os dois aprendam. Um detalhe maior, normalmente são aqueles que dizem o que nós não queremos ouvir, são os mensageiros de Deus. Porque se eu não quero ouvir, é porque o caminho que eu escolhi é o que está fazendo com que eu esteja passando por tudo isso que eu estou passando e eu não quero. Porque o desígnio de Deus é que toda a sua criação, toda, sem exceção, seja feliz. Está decretado no universo. Mas para isso, nós temos que querer.